Olá, meus queridos. Vou pegar aqui que ficou melhor. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai continuar dando continuidade aos conteúdos, né? E aí eu vou pedir para vocês pegarem o tema 3, o livro de vocês, tema 3, pegar a caneta de marcação de texto e começar a marcar aquilo que a gente for conversando aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês devem falar comigo, ok? É só colocar na mensagem, tia Grace, eu tô com uma dúvida. Aí a tia Grace vai falar com você, tá bom? Sim? Então hoje a gente vai falar e dar sequência aos nativos das Américas, que receberam o nome de índio de forma errada. Cristóvão Colombo achou que tinha chegado às Índias, mas chegou nas Américas, e aí ele batizou, vamos assim colocar, todos os nativos americanos, ele denominou de índios. Bem, nós vamos falar dos nativos brasileiros. E a gente vai conversar sobre o Tupi e o Macro-G. Aqui. Então, Tupi e Macro-G são os povos indígenas que viviam já aqui, né, nesse território brasileiro antes dos portugueses chegarem aqui e antes mesmo da nomenclatura Brasil existir. Eu já estou vendo aí um errinho, mas é existir, não é com X não, é com S. Bem, os portugueses, eles não descobriram o Brasil. Isso já é algo que a gente vem debatendo, falando. Eles não descobriram. Na verdade, eles chegaram aqui em 1500 com uma comitiva oficial de corte. O tratado, ele antecede a essa datação de 1500. E existia na nossa região, né, no território nacional do Brasil, mais ou menos entre 3 milhões a 5 milhões de indígenas que habitavam todo esse território. E o interessante disso é que cada tribo que aqui habitava, eles tinham a sua própria língua, a sua própria cultura, os seus próprios costumes. Então, de forma nenhuma, a gente vai falar, todos os índios falam a mesma língua, todos têm o mesmo costume. Não, tem costumes básicos, mas eles são diferentes e têm as suas próprias identidades. Sempre é falado, e vocês vão aprender agora, que são 4 troncos linguísticos que existem em todos os nativos brasileiros, sendo eles o Tupi, que é o mais conhecido, que é denominado Tupi-Guarani, que viviam mais na região litorânea do Brasil, os Macro-Gs, que viviam um pouquinho mais no interior, Aruaques e Caraíba, sendo que a gente vai dar mais ênfase, de acordo com este tema, aos Tupis e aos Macro-Gs. Os povos tupis. Bem, eu já disse que foram os que tiveram mais contato com os europeus, porque eles viviam ali no litoral. Eles chamavam a terra, que hoje é denominada de Brasil, de Pindorama, tá? Ou Terra das Palmeiras. Se vocês analisarem, porque houve um crime ecológico, né, para colonização. A gente fala hoje que é um crime ecológico, mas na época eles não tinham noção disso. E eles foram desmatando, tirando árvores, né, extinguiram o nosso pau-brasil. E o nosso litoral brasileiro é muito lindo. Ele era cercado de palmeiras. Então eles falavam Pindorama porque eram terra das palmeiras. Uma das características muito fortes do povo tupi seria as pinturas corporais, que elas têm muita coisa a ver com a crença deles, que eles têm uma crença voltada aos fenômenos naturais, às forças da natureza,
a seus ancestrais, porque o nativo brasileiro, como nativo também, que a gente viu, né, os astecas e os incas, eles têm essa valorização nativa, essa coisa do ancestral, o meu ancestral. Então, a pintura no corpo do tupi, ela tem muito a ver com a crença deles e tem, assim, uma marcação geométrica. Essa marcação geométrica, ela é muito diferenciada entre o corpo masculino e o feminino. Eles não caracterizam as mesmas marcações geométricas no corpo de um, do corpo masculino e no corpo feminino. Os tupis guaranis, eles têm uma questão muito primária, vamos assim dizer, mas sem ser pejorativo, porque a gente está falando de uma cultura, que é a questão da pesca e da caça, ali quando o homem começa a ser sedentário, que vocês viram lá no 6º ano, então é muito parecido com isso, porque ele tinha essa questão do homem caçar e pescar, e as mulheres já ficariam ali cuidando da agricultura, né, plantando os alimentos. A mandioca era muito importante, a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque assim como para os astecas e para os incas o milho era muito importante, a mandioca será muito importante para os nossos nativos brasileiros. De lá sai a farinha, dali se faz o beiju, que vocês já devem ter ouvido falar, né? E faz o pão, e a própria raiz serve de alimento. Então, eles tinham toda essa voluntariedade tribal para definir os seus atributos que cada um iria fazer na tribo, né? Então, eles cultivavam a mandioca e tinha também o trabalho artesanal. Esse trabalho artesanal poderia ser um cesto cargueiro, que aí na ilustração que eu coloquei para vocês, mostra, né, a Índia com um cesto cargueiro. Esse cesto cargueiro é um artesanato. Esse artesanato poderia ser feito tanto pelo homem quanto pela mulher. Vai depender da região desse povo tupi. Também era definido esse artesanato pelo sexo e a idade. Quem faria isso dependeria muito dessa questão, do sexo e da idade. Como seriam a vida em aldeias? Bem, eles tinham uma convivência muito amigável, mas geralmente os tupis, eles se davam em casamentos com os macro-G. Era muito comum esse tipo de casamento, de enlace matrimonial. A gente tem que falar que, embora os índios vivessem bem, de forma amigável entre uma tribo e outra, claro que de vez em quando haviam as brigas acirradas, as guerras declaradas e uma tribo acabar até dominando uma outra tribo, né? Isso era também muito comum. Mas o povo mais guerreiro, que nós temos informações, seriam os tupinambás. Os tupinambás, de fato, eram muito guerreiros e voltados à guerra, né? Uma variação na organização dos povos indígenas seria o tronco tupi. Né? O tronco tupi ele vai ter variações de acordo com a região, porque a gente está falando do litoral do Brasil. No litoral do Brasil, ele pega lá do finalzinho do Rio Grande do Sul e vai até a região lá em cima do Nordeste. Então, existe uma variação muito grande e é por isso que a gente não pode colocar os nossos nativos brasileiros dentro de um saco e falar assim, todo mundo é índio, todo mundo é igual. Não é bem assim. É como se fossem as regiões brasileiras. Cada um tem o seu sotaque, cada um tem o seu jeito de falar, tem a sua comida, né? Então, é mais ou menos assim. Como seria a vida familiar dos tupis? Bem, algumas sociedades tupi eram e ainda são matrilineares, ou seja,
as mulheres que vão colocar o nome, o seu sobrenome nos filhos, tá? Isso seria normal e comum. A gente não pode dizer que era uma família voltada para o patriarcal, né? Existiam, sim, tribos que eram voltadas para questões patriarcais, mas a questão do sobrenome era muito comum os tupis usarem o sobrenome da mãe. A divisão de trabalho, eles faziam na tribo, também variava entre a idade e o sexo do indivíduo. Isso era muito respeitado, né? E tinham os clãs, que eram os chefes das famílias, que esses clãs, eles faziam suas reuniões para decidir sobre até a vida familiar, sobre questões familiares, darem em casamento. Vocês já devem ter visto algum filme dizendo sobre isso, sobre as questões indígenas, e que, na verdade, quem vai controlar isso é o clã, geralmente o chefe. Veja bem, a questão do chefe, do homem ser o chefe da família, não vai desmerecer que o sobrenome não permaneça no filho, né? Como a gente viu que tem casos que o sobrenome é da mãe. Isso não desmerece, muito pelo contrário. Bem, os tupinambás, eles eram um povo guerreiro e eles tinham um costume muito peculiar e interessante. Quando nascia uma criança na tribo tupinambá, e essa criança era um homem, quem dava os primeiros cuidados e o primeiro banho era o chefe da família, era o homem. Então ele cortava o cordão umbilical e ele dava um banho nessa criança no rio e colocava numa rede para, né, cobertinho, para ele como se fosse assim, um guerreiro, futuro guerreiro. Então ele nascia quase que já sendo homenageado. Se nascesse uma menina, aí a mãe é que teria que cuidar, né? As mulheres cortariam o cordão umbilical e dariam os primeiros cuidados. É porque os tupinambás eram muito voltados a essa questão, né? A questão de guerra. Deixa eu pegar aqui. As guerras e os rituais antropofágicos. Bem, vamos entender o que é isso, meus amores. Isso de forma nenhuma... Pedro, você não botou som aqui na cena 6. Não precisa. Tá. Desculpa, gente. O que seria os rituais antropofágicos? Os rituais antropofágicos seriam a questão de um guerreiro numa guerra sendo vencido, ele se levaria para outra tribo rival que venceu, pegaria aquele índio, trataria ele bem, colocaria uma companheira temporária que cuidaria dele, fariam uma festa, um ritual grandioso e religioso também, e matariam um guerreiro que foi capturado, cozinhariam esse guerreiro e comeriam. O nome disso não é canibalismo. O nome disso é antropofagia. A diferença é a questão de que o índio, ele entendia que se ele comesse o seu rival, que era um grande guerreiro, a força dele seria transferida para ele. Então, isso não é visto como canibalismo. O canibalismo, ele já prevê comer o ser humano independentemente se está com fome ou não. É como se o ser humano fosse um gado, ou uma ave, né, um suíno. Então, é totalmente diferente. A questão aí é uma questão cultural entre eles e que via-se de forma que eles pegariam essa força desse guerreiro. Então, eles achavam importante. A gente acha muito estranho
Os jesuítas, quando chegarem aqui no Brasil, vão achar muito estranho, mas eles vão entender o contexto e vão, com a catequização, acabar com esse ritual. Então, a gente agora vai falar sobre o macro G. O macro G, primeiro a gente tem que entender o que seria G. G significa pai, a figura paterna, de grande significado. As ocas dos Gs eram chamadas de malocas e havia até 1.500 pessoas que viviam numa maloca. Era muito comum, a gente não pode imaginar que a oca é uma coisa pequena, mas as ocas, as malocas no caso, elas eram muito grandes. Essas malocas tinham dois grupos distintos. Uma maloca poderia ter várias famílias morando no mesmo ambiente. A outra maloca seria só de viúvos e solteiros. Eles também eram divididos em dois grupos. O grupo que era denominado arara amarela, que eu coloquei até uma ilustração aí para vocês verem, e tinha a arara cabeçuda. Então, eles eram divididos e denominados assim. Eles tinham uma divisão de tarefas, como os tupis, tudo dependia do sexo, da idade, para se fazer determinadas coisas. As mulheres nunca participavam das decisões das tribos, elas não vão participar dessas decisões. E nem o chefe, que era o chefe máximo de toda a tribo, ele vai decidir sozinho. Ele precisava do conselho de outros chefes para poder decidir alguma coisa. Gente, poderia ser guerra, quanto poderia ser paz, como poderia ser coisas menores. Ele decidia tudo dentro de uma tribo. As atividades econômicas dos macro-Gs era envolvendo as questões do que o homem e a mulher poderiam fazer dentro da tribo. Geralmente os homens caçavam e as mulheres plantavam, cuidavam da agricultura. O artesanato podia ser o homem e a mulher, dependendo da idade, E tinha a questão deles usarem o escambo, trocar coisas que eles faziam com outras tribos. O nome disso é escambo, é troca, porque eles não tinham moeda, não tinha dinheiro, mas eles tinham essa forma de trabalhar. Bem, meus amores, a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida é só falar comigo. E outra coisinha que a tia queria falar para vocês é o seguinte: façam a atividade do livro. Tem atividade no Classroom, mas tem que dar continuidade às atividades do livro. Porque daqui a pouquinho eu vou pedir essas atividades com foto. Preciso que vocês tirem foto para me enviar, mas isso daí eu vou marcar, não é agora. Se cuidem direitinho e até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo para vocês.